Só por essa frase aí do Pirro de Elis, nós podemos já observar, podemos já compreender, já temos uma ideia geral do que vem a ser essa forma, né, de entendimento de mundo, os céticos, o que os céticos pensam, como que eles se veem, né, diante do mundo, diante das adversidades, diante dos problemas, como que eles enfrentam, né, essas dificuldades, como que eles lidam com os problemas, como que eles trabalham o seu desenvolvimento pessoal por meio dessa visão, então, de mundo que é chamada de ceticismo. E essa frase do Pirro de Elis já nos dá um norte, né? Já nos mostra aí, já traz uma demonstração, né, do que é esse pensamento cético, ou esse ceticismo, do que ele se trata. E diferente do Aristóteles, por exemplo, e algumas obras de Platão, muito pouco se guardou ou se resgatou das obras, dos escritos do Pirro, né? E quem, na verdade, acabou sendo um dos grandes divulgadores da obra dele foi aquele filósofo também, que na verdade era mais historiador do que filósofo, que foi o Diógenes Laércio. Ele é bastante conhecido também no campo da filosofia, principalmente da filosofia antiga, porque, como eu disse, além de filósofo, ele era um historiador, e ele foi responsável por compilar, né, escrever, na verdade, uma obra onde ele basicamente fez um apanhado geral dos grandes pensadores da época, dos grandes pensadores antigos, dos grandes filósofos. Então, muito que chegou até nós, inclusive trechos das obras, da sua forma de pensar, foi graças ao Diógenes Laércio. Muitos confundem com o Diógenes, o cão, que também é de uma outra escola desse período, né? Que era sabe quando fica na ponta da língua e some? Os cínicos, né? A escola cínica. Então, muitos confundem o Diógenes Laércio com o Diógenes, que tinha o apelido de Ocão, né? Que era aquele indivíduo que morava num barril, que inspirou inclusive o seriado do Chaves, né? Que andava sempre com uma lanterna na mão procurando um homem sábio. Ele era grande crítico de Platão, né, andava praticamente desnudo, e a escola cínica, ela basicamente defendia aquela ideia de se viver à base da natureza, né, da forma mais simples possível, sem se apegar a bens materiais e por aí vai. Né? Poderemos fazer uma live ou uma aula depois, um encontro específico também sobre a escola dos cínicos, que é bastante interessante também. Né? Mas então, voltando aqui, Diógenes, ele vou deixar um pouquinho aqui também para você, para poder ir conversando enquanto a gente está passando os slides. Ele conta, né, que inclusive o Pirro, além de ter acompanhado o próprio Alexandre o Grande nas suas incursões ao Oriente, nas suas viagens ao Oriente, ele também era conhecido como um grande pintor, né? Ele, além então de filósofo, ele era um artista, e na obra do Diógenes ele faz menção também ao registro, né, de obras de pintura que foram feitas pelo Pirro, antes dele ser conhecido então como um filósofo, antes dele se dedicar aí ao desenvolvimento da sua escola do ceticismo. Né? E também o Diógenes Laércio, e a gente vai encontrar isso também em outros registros, né? Ele traz algumas histórias curiosas, né, pitorescas, sobre o Pirro, e que também acabam ajudando a entendermos, né, um pouco da sua personalidade, muito provavelmente que foi adquirida, né, nessas suas viagens, acompanhando Alexandre o Grande, né, até o Oriente, onde ele passou a conhecer, obviamente, né, diferentes culturas, diferentes formas de religiosas, né, de práticas, rituais religiosos, né, aqueles faquires, né, lá do Extremo Oriente, a Índia, né, toda aquela tradição religiosa, né, daqueles locais, e muito provavelmente isso ajudou a influenciá-lo, né, na sua forma de pensar, de entender que não existe uma só verdade, ou a gente até pode buscar uma verdade absoluta, mas ela nos é um tanto quanto inatingível.
que nós vivemos num mundo de aparência. Então, tudo é possível de ser interpretado, de ser compreendido conforme o olhar de cada um. Né? E é muito provável que essas suas incursões no Oriente tenham inspirado ele nesse sentido. Né? Mas, além disso, se conta algumas histórias. Eu vou citar aqui pelo menos duas delas. Né? Numa delas, o Pirro estava numa reunião com seus discípulos, né? E percebeu lá que um deles estava muito desanimado, parecia que ele não estava tanto interessado nas suas reflexões filosóficas, né? E aí ele se dirigiu a esse seu discípulo e perguntou para ele: olha, eu estou percebendo que você está tanto quanto desanimado, e eu vou te fazer uma pergunta, né? Era para ser vinho em filosofia, mas é Heineken em filosofia. E ele fez então a seguinte pergunta para o seu discípulo: se aparecesse alguém e lhe oferecesse uma grande quantia de dinheiro, e aparecesse uma outra pessoa e lhe oferecesse uma valiosa informação, uma valiosa lição de sabedoria, entre essa grande quantia valiosa de dinheiro e esta valiosa lição de sabedoria que você poderia levar para o resto da vida, qual delas você escolheria? E aí o discípulo, obviamente, né, talvez até numa visão mais pragmática, respondeu: é claro que eu aceitaria a quantia em dinheiro, porque com ela, com valor, com moedas, com ouro, eu poderia comprar o que eu quisesse. E assim eu não ficaria mais tão desanimado como estou agora. E aí o Pirro disse para ele o seguinte, falou: pois é que você só não percebe que se você adquire uma lição valiosa de sabedoria, essa lição de sabedoria, ela terá um valor inestimável. E tendo um valor inestimável, faria também com que você não precisasse mais desanimar ou ter esse desânimo que você está tendo agora durante essa minha aula. E com isso, claro, né? Uma das características que o Pirro já tenta imprimir aí a sua forma de pensamento é justamente o valor que ele dá à filosofia e ao conhecimento. Né? Que tem, obviamente, que se você souber utilizar o conhecimento, dessa sabedoria, ela terá um valor muito maior, muito mais considerável do que qualquer valor, qualquer quantia em dinheiro. A ponto, inclusive, de trazer-lhe tranquilidade, felicidade, paz de espírito, para que ninguém mais, ou para que nenhuma pessoa, em tese, mais tivesse que passar por um período de desânimo, de ansiedade, de depressão, de infelicidade. Então essa foi uma das histórias contadas em relação ao Pirro. Uma outra delas, é mais curtinha, contam que numa determinada travessia, num mar revolto, né, uma tremenda tempestade, provavelmente numa dessas viagens com Alexandre o Grande, todos estavam ali no barco, né, ou no navio, na embarcação, enfim, extremamente temerosos e com medo e achando, né, que iam morrer, que ia gerar uma tragédia, ia acontecer uma tragédia com aquele barco e por conta daquela tempestade eles iam afundar e iam morrer. Né? E chamou a atenção de todos a plenitude, a tranquilidade em que o Pirro simplesmente estava ali, sentado, observando os animais que eles carregavam ali nas embarcações, observando um porco se alimentando. E nem aí para o que estava acontecendo à sua volta. E com isso também se demonstra aí uma característica, né, desses pensadores céticos, né, dessa escola do ceticismo, em que basicamente eles pensam que se não temos certeza de nada, nem sequer do nosso futuro, do que pode acontecer, né, na nossa vida ou com o nosso destino, então por que nós devemos nos preocupar, né, com o que eventualmente está acontecendo, ainda que esteja caindo o mundo, ainda que esteja acontecendo estejamos diante de uma possível grande desastre perante nós. Se a gente for morrer, vamos morrer. Né? Se vamos partir dessa para melhor, né? Ou sabe-se lá para onde nós vamos partir,
não temos por que ficarmos ali nos preocupando com isso, né? Então, essa visão de mundo se aproxima muito também, né, do estoicismo, do epicurismo, com relação a essa forma, né, de lidar com as adversidades, né?